Na nossa caminhada evolutiva espiritual, todo ser vivo ele vai crescendo, se aprimorando, a tal ponto que a partir de um momento ele para de cometer qualquer coisa ruim, da polaridade mais baixa, frequências baixas. Isso faz com que anjos, que são seres extremamente evoluídos, anjos, arcanjos, serafins, querubins, etc., não possam cometer atos falhos, uma vez que eles estão muito à frente da caminhada evolutiva. E aí você fala assim, peraí, mas é a rebelião dos anjos, a revolta, a queda dos anjos? Por que você está citando um livro apócrifo? Você não lê só a Bíblia canônica mesmo? Essa história de anjos caídos está onde? Você lembra? Está no livro de Enoque. É um livro apócrifo, ou seja, não faz parte da Bíblia canônica, que é aquela que todo mundo tem na casa, né? Que os ocidentais, a igreja ocidental utiliza. E aí, num dos livros de Enoque, que tem mais do que um, na verdade tinham dezenas, agora sobrou 2, 3 só, conta-se a história dos anjos. Mas lá não fala de nenhum Lúcifer. Esses que caíram, esses que vieram para a Terra, caiu de onde, né? Eles são seres bem mais avançados que nós. Eles vieram aqui na Terra, se procriaram com a população que aqui existia e deram origem aos gigantes chamados Néfilins. E esses sim estão na Bíblia. Alguns descendentes desses seres que vieram tinham linhagens com sobrevida, né, muito grande, de centenas de anos. Por quê? Porque eles lá vivem milhares de anos terrestres, né? E aí, para algumas linhas de estudo espiritual, esses seres que vieram à Terra não são maus. Eles apenas vieram trazer o quê? O conhecimento, que por si só não é nem bom e nem ruim. É o quê? Neutro. Uma ferramenta é sempre neutra. Por exemplo, você pode utilizar o fogo para cozinhar aquele almoço seu bem delicioso. Ou você pode ser um imbecil e tacar fogo aqui como algumas pessoas o fizeram. Então eles vieram trazer o conhecimento. E aí se você assistiu aquele filme chamado Eternos, da Marvel, é mais ou menos isso. Os povos das alturas, dos céus. E aí aproveitando que domingo passado eu trouxe a explicação de um livro chamado O Efeito Lúcifer, como pessoas boas se tornam más. Hoje eu falarei mais sobre esse ser que muitos acreditam que é a personificação do mal, com M maiúsculo. Eu aqui não trarei nenhuma verdade, porque eu não sou o detentor da verdade absoluta. Eu apenas trarei conhecimentos diversos, oriundos de várias culturas, de vários momentos. E aí você vai construindo a sua própria verdade. A gente aqui no Brasil, por nós sermos uma população majoritariamente cristã, nós temos como livro referência sobre espiritualidade a Bíblia. Agora fala assim, na Bíblia, em que momento fala-se sobre Lúcifer? Bom, na original, em nenhum momento. 0 citações sobre Lúcifer. E aí, você está falando assim, não, lá em Isaías 14, 12, fala sobre Lúcifer. Como que está escrito lá? Como você caiu dos céus, ó Lúcifer, filho da alvorada. Só que a expressão original não é Lúcifer, mas sim uma expressão em hebraico, né? O texto original é hebraico. E é Helel Ben Shahar, que significa o quê? Estrela da manhã. Inclusive, essa estrela que está aqui atrás, o sol, está me deixando muitas vezes apagado e é o que tem para hoje. Tá? Essa estrela da manhã, para muitas civilizações antigas, era o quê? O planeta Vênus, que anunciava que o sol
iria nascer. Primeiro vem Vênus, depois vem o Sol. Sempre é assim. Só que Isaías, quando escreveu essa profecia, ele não falava de um anjo que caiu. Ele falava de quem? Do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que seria destronado. E esse é o único versículo da Bíblia que se fala sobre Lúcifer. Só que ele fala por causa de uma tradução errônea, né, de São Jerônimo. Por quê? São Jerônimo, na hora de traduzir do grego para o latim, ele preferiu personificar aquilo que era a estrela da manhã. E ele personificou como sendo Lúcifer, que significa o quê? Portador da luz. E se você está falando sobre Ezequiel 28, lá não fala nada sobre Lúcifer. Lá, Ezequiel está falando sobre o rei de Tiro. Beleza. Velho Testamento? Check. Agora, bora pro Novo Testamento. A gente tem, por exemplo, lá, 2 Pedro 1,19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se nele prestarem atenção, como a uma lâmpada que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Um pouquinho conflituoso com o Velho Testamento, hein? E lá em Apocalipse, agora 2,28. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Lá em Apocalipse também tem mais uma citação, 22,16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Bom, tá meio estranho, né? No Velho Testamento a gente acha que Lúcifer é algo mal, e a estrela da manhã é algo ruim, e aqui parece que é o próprio Jesus, né? Não tô falando que é a mesma coisa, hein? Só tô falando que tá meio conflituoso. E agora falando sobre Satanás, que não tem nada a ver com Lúcifer. E esse é o nome que aparece onde? No Antigo Testamento. E ele deriva da palavra hebraica Satã, que significa nada mais, nada menos que acusador, opositor. Tá? Agora sim, lá para Teosofia, e aí a Helena Blavatsky na obra A Doutrina Secreta, Lúcifer é muito mais um símbolo de polaridade do que uma entidade literal. Ele ilustra o quê? Uma dualidade da natureza humana entre duas coisas. Entre a sabedoria, a busca, né, pela sabedoria e pela iluminação, contra o quê? O desafio de equilibrar o discernimento espiritual com os desejos materiais. E aí, na mitologia grega, Lúcifer era o nome de quê? De Vênus. Etruscos, babilônios, já falavam a mesma coisa. E o nome grego para Vênus era qual? Fósforo, ou Eósforos, que significa o quê? Portador da aurora. E se a gente for buscar no panteão grego, né, os deuses gregos, Lúcifer era filho da deusa Aurora com aquele mortal chamado Céfalo. E nas poesias gregas, Lúcifer ele era frequentemente apresentado como o anunciador do amanhecer. E agora, embaralhar um pouquinho as crenças que estão na sua cabeça? Amanhã eu trarei falas do próprio Lúcifer, canalizadas nos dias atuais. Faça-se a luz.